Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar aqui no dia de hoje trazendo algo de Deus ao seu coração. Muitas pessoas vieram até nós falando sobre esse acontecimento, dessa profecia do dia de hoje, do dia 30. No caso, que acontecerá de hoje para amanhã, não é verdade? E eu quero aqui deixar um parecer bíblico em cima desse contexto, dessa profecia. Não julgando a pessoa do pastor, mas julgando a profecia. Então eu quero que você fique até o final deste vídeo, já compartilhe para todo mundo. Esse assunto é um assunto polêmico, já vai deixando o seu like, o seu comentário, desde já, e vai compartilhando com todo mundo, ativando o sininho para você receber notificações de palavras novas. Toda a semana tem palavra nova da parte de Deus e por isso você deve se inscrever no canal para sempre estar recebendo uma palavra nova. Amados, esse assunto tem sido o assunto no nosso meio gospel mais comentado nesses dias. E algumas pessoas do canal, amigos, vieram aqui até mim falar sobre esse assunto para a gente falar um parecer sobre isso. E eu quero dar um parecer em cima da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, vai dizer o apóstolo Paulo que quando o profeta vai profetizar, que profetize no máximo 3 e que outros julguem a profecia. Então, o que é certo diante da palavra de Deus é que nós podemos julgar a profecia e não o profeta. A profecia, nós podemos questioná-la se ela está diante da palavra de Deus ou não está. Agora, a questão da vida do pastor, a vida pessoal, o profeta, o que ele é, o que ele faz, como ele é, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter um cuidado. Jesus vai dizer que não julgueis para que não sejais julgados. Porque à medida que você julga, vos julgarão também. Então eu e você temos que entender que o julgamento é uma coisa muito perigosa. Mas por outro lado, eu julgar uma profecia bíblica diante da palavra de Deus, ela pode ser julgada, ela pode ser analisada se há um contexto bíblico em cima disso. E essa profecia, ela tem alguns pontos estranhos, que dizem que as pessoas vão cair, vão morrer, que não é para sair de casa, não é verdade? Que se for ao supermercado e se for a alguns lugares vai morrer, E o que também ele disse é que essa profecia seria uma profecia mundial e que não aconteceria somente no Brasil, mas também em outros lugares, Nós analisando isso, ele vai dizer que o cavaleiro da morte, ele vai passar, e vai estar levando essas pessoas que estiverem fora de casa, na rua, E ele até orienta as pessoas a estarem ungindo os umbrais da sua casa para que nada aconteça. Irmãos, então analisando isso biblicamente, esse texto do cavaleiro da morte, ele se encontra em Apocalipse, não é verdade? Mas o cavaleiro da morte é o cavaleiro amarelo. E esse cavaleiro amarelo, ele é acompanhado pelo Hades, que é a morte, não é? Só que o que acontece? Que essa profecia desse tempo do cavaleiro da morte, ela vai se cumprir lá na época do anticristo. Quando o anticristo estiver governando já, o mundo, no controle do mundo. Então é muito difícil se afirmar biblicamente que essa profecia ela tenha um parâmetro bíblico, ela tenha um respaldo bíblico para acontecer. Diante de tudo que o pastor disse, que o pastor falou, é complicado se afirmar que vai acontecer dessa forma que ele disse, Que as pessoas vão estar agonizando, morrendo no meio da rua, E que vai acontecer tudo isso, no dia de hoje para amanhã. Então, analisando isso friamente, diante da palavra de Deus, diante do que foi falado, eu quero que você acalme o seu coração. Entenda, os sinais estão aí. Está acontecendo tudo que Jesus, os profetas, que
Deus usou os apóstolos para falar, né? E que usou os seus servos para falar. Mas eu entendo, na minha visão teológica, e que um amante, um estudioso da palavra de Deus, que esse tempo não é o tempo que está previsto para essa profecia. Olhando biblicamente, não há parâmetros bíblicos para que isso aconteça neste momento de agora. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de morte, um momento de dor, um momento de aflição. Mas este momento não se encaixa dentro desse contexto da forma que o pastor está dizendo, né? Parece que vai haver uma morte em massa, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então isso é uma profecia assim complicada de se levar a sério. Não que nós estejamos aqui, né, julgando a pessoa do pastor. Nós estamos analisando a profecia e o contexto e a forma com que ela foi falada, não é? E que esse anjo da morte vai estar passando de hoje para amanhã e que essas coisas vão acontecer, né? E tem algo além, né? Foi falado também uma outra profecia dele aí que eu estava vendo, que 3 governadores vão estar descendo à sepultura, não é? Se eu não me engano, que ele disse até o mês de abril. Então, irmãos, isso é muito complicado de se afirmar e de se pegar e dizer que, né, foi Deus que disse. Então, vamos tomar cuidado e vamos analisar friamente a profecia. Existem pessoas hoje que correm atrás de profecia. Muitos, eles desvalorizam a palavra de Deus para correr atrás de profecia. Muitos dão mais importância a alguém que diz assim diz o Senhor, né? Do que alguém que pega a Bíblia e leva uma palavra profética para essa pessoa dentro do contexto da palavra de Deus. Irmãos, a profecia humana de um homem falando para alguém, ela pode falhar. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Jesus vai dizer que passariam os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Eu quero que você entenda hoje que uma profecia de um profeta, ela pode ser de Deus e pode não ser de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando conosco. Enquanto a palavra de Deus fala, meu querido, minha querida, não tem como dar errado. Eu quero que você entenda isso. Quero que você coloque isso na sua mente hoje. E que você pare de se preocupar e ficar desesperado. Tem gente aí desesperada. Tem gente aí atônito. Tem gente aí sem saber o que fazer, né, dessa noite para amanhã. Com o que vai acontecer no dia de hoje para amanhã. Então acalme o seu coração, fique tranquilo, né? Nós não estamos aqui para julgar a pessoa do pastor, mas estamos aqui para analisar a profecia bíblica. E eu quero que você entenda que essa profecia, por mais que ela esteja aí, né, sendo falada por um pastor, ela tem que ser analisada diante da palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, os fatos eles não encaixam dentro desse contexto, né? Eles não se encaixam, né? Essa morte em massa que está anunciada aí, né? Ela não é para esse momento de agora. Vai acontecer, mas é num período futuro, né? É lá na frente, quando o anticristo assumiu o governo do mundo, né? E isso ainda não aconteceu. E como isso não aconteceu, esse cavaleiro da morte, ele não ainda vai vir, mas no futuro ele virá, né? Apocalipse vai dizer sobre isso, sobre os 4 cavaleiros, né? Cada cavaleiro tem o seu significado. O amarelo, que é o cavaleiro da morte, que é dito aí, né? Então eu quero que você entenda isso hoje. Esse vídeo é para te esclarecer isso, para acalmar o seu coração, para deixar você tranquilo, para você saber que, por mais que a profecia esteja aí, o vídeo viralizou, não é verdade? Fique com a palavra de Deus. Fique sempre com a palavra de Deus. Pegue uma profecia e analisa ela, se ela está encaixando com a palavra de Deus. Então acalme o seu coração. Eu vim aqui para trazer essa palavra para você, para tranquilizar você, tá? Para dar para você uma palavra diante daquilo que eu vejo, diante desse fato, né? Desse acontecimento que está sendo falado por aí. Então acalme o seu coração, fique tranquilo, confie no Senhor, tá? Coloque
verdadeiramente sua vida diante de Deus e fique calmo, porque nós podemos julgar a profecia e não o profeta, né? Nós estamos aqui não julgando a pessoa do pastor, mas falando sobre o fato da profecia. E a Bíblia nos dá o direito de julgar a profecia e não o profeta, tá? Esse vídeo é para te esclarecer sobre isso. Eu quero que você compartilhe com outras pessoas. Quero que você que chegou aí é novo aqui no canal, se inscreva desde já. Deixe o seu comentário sobre esse assunto polêmico. O que você acha? Qual a sua opinião sobre tudo isso? O que você vê sobre essa questão do Cavaleiro da Morte? Você acha que vai acontecer? É verdade? Você vê diante da palavra de Deus que o pastor falou se encaixa dentro do contexto da Bíblia? Então deixe sua opinião, seu comentário, né? Com base naquilo que você acredita, com base naquilo que você vê da palavra de Deus, deixe o seu comentário aí, tá? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. É muito importante você deixar o seu comentário, o seu like, né? Compartilhar com todo mundo, se inscrever, né? Para esse vídeo dar relevância, né? E alcançar mais pessoas. E este vídeo é para acalmar o coração das pessoas. Nós estamos aqui para tranquilizar essas pessoas, tá? Esse vídeo é para isso hoje, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que ele tenha misericórdia de Jesus.